quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Adoremos hoje a Deus nesta casa de oração, pois embora habite os céus, Ele dá-nos sua comunhão. Sempre é digno de louvor quem nos mostra tanto amor. Assim cantamos nesse dia. Queremos ser renovados pela graça e pelo amor de Cristo. E isto vai acontecer. Queira Deus nos abençoar e enriquecer.
Saúdo-vos dizendo: glória, bênçãos e louvor tributemos a Deus, o Pai, a Jesus, o mediador, e ao Espírito que atrai penitentes corações às celestiais mansões. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero nesse momento fazer a leitura de parte dos 10 mandamentos. Não eles todos, mas a primeira parte que nós encontramos em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 1, onde diz: E Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso,
que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Como filhos de Deus, dependentes dele e necessitados também de sua graça e de seu perdão, queremos nos humilhar, nos prostrar diante de sua face e confessar nossos pecados em oração. Oremos. Gracioso e eterno Deus, as páginas da Bíblia Sagrada nos trazem exemplos muito claros e evidentes do comportamento do teu povo ao longo de toda a história. Nem sempre foram exemplos e modelos autênticos de um cristianismo correto e de total confiança em ti. Deixaram que o mal penetrasse em seus corações e sucumbiram em pecados, tentações, mentiras, idolatrias e ofensas à tua santidade. Não menos propensos e inclinados somos nós hoje. A maldade nasce e se prolifera em nosso meio e dentro de nós também. Reconhecemos tens razão em castigar-nos. Rogamos por perdão e misericórdia. Que na tua gloriosa ressurreição também encontremos vida e possamos ser levantados pela tua mão. Pelo teu Espírito Santo, ilumina nosso caminhar. Que a vida nos brinde muitos momentos para perceber o quanto estás perto de nós. Que reconheçamos todos os dias, em todas as nossas demandas, preocupações, ocupações e serviços, a tua presença. Que saibamos olhar nosso próximo com amor e caminhar com ele as milhas de dificuldades que tem e o ajudemos a se levantar. Torna-nos mais humanos e dispostos a ver quem está à nossa volta. Ouve-nos e atende-nos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Os passos
texto bíblico que vai servir de base para a reflexão deste momento de culto, nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os primeiros 13 versículos. Ali diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Esta a palavra. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que
O tema que vai nos guiar e embasar nossa reflexão é exemplos. O texto que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo é muito esclarecedor e oportuno para a época que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ele reconta um pouco alguns momentos da história que aconteceram com o povo de Israel em diferentes momentos. E esse texto que nós lemos, ele é lógico. Ele tem uma sequência muito lógica. Ele tem um começo, um meio e um fim. E ele faz uma apresentação, digamos assim, teatral, em 3 cenas ou em 3 atos. E eu quero refletir com vocês sobre eles e aplicar cada um destes à nossa vida. Paulo reconta a história, digamos assim, pandêmica na caminhada do povo de Israel pelo deserto. Com vivências, de certo modo, dramáticas e, por que não dizer, mortais. Daqui a 50 anos, a geração de hoje, os que hoje têm 10, 12 ou 15 anos, eles vão recontar essa história do coronavírus. E o que eles vão falar sobre a experiência desse momento? Como eles vão falar sobre a atuação de Deus? Que conceito terão sobre a forma como foram libertos nós que hoje somos os pais deles, ou os avós ainda vivos, ou como não foram libertos ou foram envolvidos por esse tempo ou por essa pandemia? E assim também essa mesma geração vai pensar e vai falar sobre momentos diferentes e dramáticos ou abençoados que eles viveram em suas vidas. Mas esse é o ponto, como eles vão se lembrar de Deus? A ignorância, e essa é a primeira frase de Paulo aqui no texto, ela parece estar presente com as rédeas soltas. Já lá no Antigo Testamento, Deus recomenda a Moisés que ele diga ao povo que jamais esqueçam de que eles passaram 40 anos perambulando pelo deserto e sem ter falta de nada. Mas essa ignorância, ela acontece alguns dias depois já. Alguns quilômetros de caminhada e já eles estavam esquecidos daquilo que aconteceu um pouquinho antes. E ela vem para o Novo Testamento e chega também até nós. Ignorância é a falta de sabedoria e de não querer saber ou ignorar um fato histórico, é verdade, que acontece no meio dos homens, mas sob o olhar e a atuação de Deus. E Paulo usa uma palavra que é muito interessante, talvez não tão no português, mas no holandês e também no alemão, a palavra exemplo. No holandês seria voorbeeld e no alemão voorbeeld. O texto diz que foi tirada uma fotografia do evento e que agora nós olhamos e percebemos a Deus ou não, naquele ato e também agora, nessa pandemia. A ignorância, segundo o apóstolo Paulo, é justamente decidir que Deus estava ali ou não. Mas ele de fato estava lá. E a primeira fotografia que Paulo traz à tona, o primeiro ato, a primeira cena, é a passagem pelo mar, a comida, a água providenciados por Deus no deserto. E ele cita ainda a nuvem, a rocha e Moisés, que são exemplos de que Deus estava presente. Só para mostrar um texto de Êxodo 17, 6, quando Deus providencia água ao povo, ele diz a Moisés: eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe.
Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. O primeiro ato, a primeira fotografia é esta. Eu estarei lá, diz Deus. Esse é o ponto central para nós hoje. Deus está ou não conosco nesta caminhada? Nós não podemos ser ignorantes, infiéis e extrair Deus da história, como se tudo apenas fosse um caminhar linear histórico. Ou como querendo dizer que o coronavírus é um evento que vivemos, mas Deus não precisou ser envolvido nisso. Isso é ignorância. Isso é contar a história pela metade, esquecendo o personagem principal que de fato está ao nosso lado. E tem mais nesse primeiro ato. Paulo usa 4 vezes nos 3 primeiros versículos a palavra todos. E isso é importante, isso é emblemático, isso é marcante. Não há uma exclusão. Todos passaram pelo mar. Todos tomaram água da rocha. Todos comeram maná gratuito. E se houvesse um excluído, a Bíblia o teria dito. E se homens tivessem conduzido aquela cena, provavelmente teriam esquecido um ali, outro lá, outro teria se perdido acolá. Mas Deus estava lá. Por meio de Cristo. Paulo diz isso. Cristo era a rocha. Eu estarei lá, disse Deus. Onde o povo estava por ir, Deus já estava à espera. E seria uma ignorância tamanha se nós hoje deixássemos Deus de fora de tudo isso que estamos vivendo. É uma fotografia muito mal tirada e editada, diga-se de passagem. Onde a história nos leva, Deus já está. E este é o primeiro ato, essa é a primeira cena. Deus presente. E isso a nossa geração, ou esta geração nova, deve contar daqui a 50 anos. Que Deus nos ajudou, que Deus nos protegeu, que Deus ajudou a todos, mesmo os que não creem, indiretamente ou diretamente, através de nós. Você agora tem que pensar na sua fotografia. Deus está ou não contigo? Ele está na foto que você tira com as pessoas que estão agora ao seu lado, ao lado esquerdo, ao lado direito? Ele está na foto aérea de sua propriedade, de seu barracão, de sua casa? E se você crê que Ele te deu tudo isso, está sendo um exemplo, um Vorbild, para a geração que daqui a 50 anos vai recontar a história do opa, da oma, do vovó e da vovó, que Deus está conosco. Da escuridão Santa, Senhor, eu vou seguro na tua mão. Eu bem sei que vão soprar os ventos e o temporal vai bater, mas bem firme estou na tua mão. Firme estou na rocha eterna, rocha santa, Senhor, eu vou seguro na tua mão. Eu bem
sei que vão soprar os ventos e o temporal vai bater, bater, mas nem filho estou na tua mão. Nesta vida de incertezas, só tu podes me guardar. Oh, que glorioso dia, quando irei te contemplar. Bem firmado estou em Cristo, eu não temo imprevisto. Bem firme estou, sim, estou na rocha eterna, rocha santa, Senhor, eu vou. Sim, eu vou seguro na tua mão. Eu bem sei que vão soprar os ventos e o temporal vai bater, bater, mas bem firme estou na tua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, na rocha firme e seguro. Aleluia! Estamos firmados na rocha que é Jesus, e quem nele está firmado não se abala. Bem firme estou, sim, estou na rocha eterna, rocha santa, Senhor, eu vou. Sim, eu vou seguro na tua mão. Eu bem sei que vão soprar os ventos e o temporal vai bater, bater, mas bem firme estou na tua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, na rocha firme e seguro. Eu quero ir agora para a segunda fotografia, ou o segundo momento, a segunda cena. Estes todos, lá no início, os todos, agora atuam e começam a manchar a fotografia, ou a mudar a fotografia. Notemos que Paulo diz: Deus não se agradou da maioria deles. Esses todos agora são maioria contra Deus. Eles se tornam ignorantes ou querem ignorar a Deus, olhar para o outro lado. Em diferentes atos, mas rebeldes, alguns se tornaram maioria na soma geral, ofendendo a Deus. Alguns se tornaram um Vorbild negativo. Eles cobiçaram, praticaram idolatria, fizeram festa, são pegos na pornografia e na forma como se queixaram das dificuldades que viveram. Só neste texto aqui de Paulo podemos somar 40 mil mortos. E ele cita apenas 23 mil, mas se nós recorremos a Êxodo, nós vamos ter uma soma de 40 mil num só dia. 23 mil num só dia. E isso é uma pandemia. E o impacto disso foi grande. E o interessante é que eles puseram Deus à prova, e não ao contrário. E não todos, mas alguns. E este é o momento para a reflexão. Nós somos tão parecidos ou iguais com esse povo. Nós reclamamos, às vezes até demais. Nos orgulhamos ao extremo e escondemos nossos piores momentos da máquina fotográfica de Deus. Impossível. Dos homens, sim, porque Ele vê. E não apenas isso, mas Ele quer corrigir isso. Ele quer que nós nos voltemos a Ele, porque Ele está perto. E isso é bom. E por fim ainda, o terceiro ato,
a terceira cena, a terceira fotografia, que consta de uma nova fotografia, digamos assim. Paulo volta a usar a palavra exemplo, Vorbild, e de uma forma mais nítida. Que seja algo que marque não só a nossa vida, mas a nossa mente. Ele faz referência a isso. Que não seja apenas um evento da história linear, mas de nossa caminhada com Deus. Que saibamos da presença de Deus e não ignoremos o seu poder e a sua graça. E que todos viveram juntos. Ainda é maior e mais impactante do que aqueles alguns que praticaram um ato desleal para com Deus. Que saibamos da presença de Deus e que não ignoremos o seu poder e a sua graça. E que nós lembremos das maiores cenas que todos vivemos juntos nas grandes celebrações do calendário da própria igreja, com o Natal, com a Páscoa, com o Pentecostes. E não apenas em detalhes, em momentos pontuais da nossa vida. Isso vale também para nós, no sentido de que valorizemos e retenhamos a imagem, a fotografia da cruz de Jesus e de tudo aquilo que isso representa para todos. Ou talvez de momentos individuais da fotografia de nosso batismo, de nossa profissão de fé, de nosso casamento, onde todos fomos muito abençoados e salvos. São coisas que vão além da história linear e também além do entendimento humano, e não podemos ignorar isto se não aceitar pela fé. E nessa caminhada de belas e impactantes fotografias fica a imagem final desse texto. Paulo faz questão de dizer que todas as fraquezas, e ele usa a palavra tentações, que aqueles alguns incorreram, poderiam ter sido evitadas. Eram humanas. As reclamações, a pornografia, a idolatria, são tão pequenas, mas muito ofensivas a Deus e geraram consequências. Eu gostaria de deixar enfatizado isso no fim dessa reflexão. As tentações que são mencionadas nunca serão maiores do que nós possamos suportar. No texto aqui diz que Deus vai providenciar escape. E essa é uma bela maneira de terminar a reflexão. Esse providenciar escape. O que é isso? Aqui Paulo está pensando na linguagem de socorro para pessoas que foram deixadas à margem de algum rio que está subindo ou mesmo numa ilha deserta. Estavam ali perdidos e sem socorro. E aí vem o Senhor, encosta o seu barco e diz: olá, meus queridos filhos, sou eu. Entrem aqui, eu vim salvar vocês. Vou levá-los a outra margem. E esta é uma bonita fotografia. Ela se assemelha à fotografia inicial. É Deus se manifestando de novo presente. A imagem daquilo que ele disse lá no início. Eu estarei lá. E nós só podemos dizer que confiamos nisso. E que nós sempre de novo esperamos o barco de Deus nos buscar e nos salvar, para em algum momento de fato nos transportar para a outra margem do rio, que é a pátria celestial. Por agora, esperamos no Senhor e contamos com a sua presença e o seu milagre sempre. Amém.
muitas das experiências que vivemos, as temos para nós mesmos e reconhecemos que Deus de fato está conosco. Numa semana que vivemos, ou ao longo de toda uma vida, podemos detectar e sentir como Deus tem sido valioso, amoroso e presente. E é o que também queremos fazer agora através de nossa oração. Um reconhecimento, uma fala sincera daquilo que nosso coração está cheio de gratidão, de reconhecimento e também dessa dependência que temos de nosso Deus. Oremos. Pai amado e celeste, agradecemos por esse texto especial dentro da Escritura e que foi recontado aos Coríntios pelo apóstolo Paulo. O texto é tão eloquente e consolador e expõe em primeira mão a tua obra e presença no meio de tua igreja e na vida do teu povo. Cada dia nós levantamos com essa certeza e nos consolamos de que isso jamais será diferente. Onde nós vamos, tu já estás. Obrigado por esta bênção. Oramos também pela nossa fotografia diante de ti. Que não manchemos com nossos pecados e fraquezas a beleza que é a vida na tua companhia. Perdoa-nos por sermos ignorantes e impenitentes ao não reconhecermos as tuas obras em nosso favor. Volta-te sempre de novo com o teu rosto brilhante sobre a nossa vida e apaga todas as manchas de nossa fotografia, de nosso coração, de nossos lábios, de nossas mãos e nossos pés. Querido Deus, oramos agradecidos por esta semana. Também pelo poder que tens de levar a ti pessoas que deixam esta vida para de fato morar contigo na eternidade. Oramos por todos aqueles que duvidam da vida eterna e de que um lugar preparaste para todos aqueles que em ti esperam e creem. Neste dia nós oramos pelos familiares e amigos e próximos de nosso irmão Cornelis Cole, que faleceu nesta quinta-feira em Curitiba. Oramos agradecidos pelos dons que deste a ele, especialmente no campo das artes e da música. Obrigado pelo seu legado, sempre recheado com o testemunho de sua fé em Jesus. Agora olha para os que aqui ficaram e sentem a sua partida. Consola-os com as palavras que Jesus consolou Maria e Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Fica perto deste teu povo querido. Levanta-os em teu barco e leva-os para o outro lado na tua companhia. Leva também a nós, mesmo em meio às nossas dúvidas, perguntas e incertezas. Sê tu a nossa companhia constante e perene. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que contigo, ó Pai e o Espírito Santo reinam para todo sempre. Amém. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo, Senhor, te darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Deixarei sim.
Nós nos sentimos agradecidos e louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de lhes trazer esta palavra, de trazer esses louvores e também nos dirigirmos a Ele em oração. Agradecemos também os compartilhamentos que estão sendo feitos e pedimos que isso siga sendo feito dessa maneira. Que Deus guarde e cuide de todos nós. Quero me despedir dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Jesus.